Ele não aguenta nem transitar entre as telas. Quando tem alguma mudança que nem essa que eu estou fazendo, ele cai. Bom, então vamos voltar aqui agora. Na gravação tá dando para ver, a imagem tá boa. Então eu vou deixar com a luz mesmo, pela mesa principal. Lá de trás que afeta menos. Vejam só. O trabalho que eu estou passando para vocês de aspectos plásticos, ele é mamão com açúcar, só que ele é trabalhoso. Ele tem que ver muita imagem para você chegar no final dele. Não tem que ficar inventando moda, não tem que precisar criar, elaborar, fazer bonitinho. Todos os campos já estão prontos e só com espaço para você colocar. O modelo já está desenhado, colorido, todo bonitinho, no padrão que tem que ser apresentado. Então você vai escrever seu nome, sua turma, seu semestre que você está. Isso aqui, gente, é só porque não tem canto nenhum, já é o programa de necessidade. Quem já entrou no site, já baixou as atividades todas que estão lá no conteúdo de arquitetura e urbanismo, já viu esse material. Aqui é lá para frente, depois que eu der a aula de pormenorização da setorização, como é que você vai dividir os ambientes, mas não é agora que a gente vai trabalhar com essa subdivisão interna da casa. Mas já estão todas as áreas aí citadas, com todo o conteúdo interno que vocês vão precisar trabalhar. O perfil do cliente de vocês básico, lógico que tem alguns dados que eu falei aqui que não está aí, mas é para lembrar o principal. Bom, e o que vai rolar a partir da aula de hoje? A partir da aula de hoje, nós vamos entender algumas coisas que têm a ver com percepção visual, gestalt, sensibilidade visual humana, e a gente vai aprender que alguns aspectos, eles têm incidência sobre a apreciação do agradável à percepção humana. E vamos passar muitas aulas, esse assunto é o mais extenso de todos, estudando cada um desses aspectos, vendo exemplos, entendendo como é que eles se comportam. Por que a gente vai estudar esse bando de coisa e qual é o meu objetivo nisso tudo? Gente, diferente das outras pessoas, quando uma pessoa olha e acha algo bonito, ela acha bonito porque ela tem uma cultura que faz ela pensar assim, ela acha bonito porque ela aprendeu que de um jeito ou de outro é isso ou aquilo, e ela simplesmente é sensível, olha e sente. E faz por intuição, quando ela quer montar alguma coisa, ou quando ela olha alguma coisa e acha bonita, é tudo por intuição, tá? A gente que é arquiteto, a gente precisa saber o que a gente está mexendo para tornar alguma coisa bonita. Não necessariamente, gente, a gente precisa atingir o resultado plástico de beleza, mas a gente precisa fazer que alguma coisa, quando exposto à visão humana, retorne uma sensação agradável. E às vezes é até bom saber quando que a gente pode criar algo que é desagradável. Tem situações que a gente é obrigado a causar algo desse jeito, porque tem algum objetivo que a gente quer alcançar que depende de ser desagradável também. E para a gente também identificar o que é desagradável e não aplicar. Como eu já falei, para cada um daqueles quesitos que a gente estudou de aspectos existem técnicas, para a questão estética também tem, só que ela é subjetiva e ela passa por uma limiar de questionabilidade muito alta. Vocês vão discordar de mim várias vezes quando eu estiver falando aqui o assunto, achando que isso é ou não é. Se lembre que o que eu vou estar explicando durante as aulas não é a opinião do Raul, não. É o que os livros disseram, o que os autores falam sobre essas coisas, que tem estudos que comprovam algumas coisas e outros não têm tantos estudos. Eu tenho estudos próprios e tenho a minha experiência como profissional, é uma observação do que aconteceu ao longo de meus 24 anos, observando resultados e a sensação que as pessoas têm, para enriquecer o que os livros não contam, porque nos livros tem muitas teorias que ninguém teve coragem de colocar à prática. Eu até quando estava fazendo minha dissertação de mestrado, tentei. Foi até o motivo pelo qual abandonei o meu mestrado, porque os professores de mestrado, eles não gostam muito de quem pega a prática e coloca ali no meio da história para conflitar as teorias, não. E isso foi o meu maior problema, que inclusive eu não consegui dar continuidade. Mas o fato é que a gente vai ver, a gente vai estudar vários aspectos. Logo vocês vão entender por que não precisa do primeiro, mas a gente não vai precisar, desculpe, a gente vai sim, vamos colocar assim. Vocês vão ver cada um desses nomes que estão aqui dentro, e para cada um desses nomes vocês vão criar um slide. No slide deverá conter o princípio, a foto que tem o princípio e de que maneira você está enxergando, em que local da imagem, esse princípio.
Porque se você chega, bota a foto e fala qualquer coisa, eu sei lá se você sabe mesmo, você pode pegar uma foto chutada assim do nada e querer me enrolar achando que eu sou trouxa, botando lá de qualquer jeito. Então não basta dizer somente que tem. Siga, minha Deus. Então, vocês vão precisar explicar. No próprio modelo, já tem a lista de todos os princípios, que isso é um quadro que a gente vai ver o tempo inteiro durante a aula, tá? E tem um modelinho abaixo de como vocês vão organizar cada slide de cada princípio. Olha o modelo. Esse quadrado grande aqui é o local onde você vai botar uma imagem. Aqui embaixo é de qual princípio você está falando. Aqui à esquerda, nome da cidade, não, nome da obra, cidade, país e ano da construção dessa obra que você escolheu. Aqui do lado, nome do arquiteto que fez essa obra. Por que tem isso tudo aí que vai ser exigido? Porque a gente não vai ficar estudando qualquer arquitetinho que vai aparecer por aí. Nós vamos pegar referências. Que tipo de casa que o cliente de vocês pediu mesmo? Casa pós-moderna. Então nós vamos pegar os arquitetos cuja história da arquitetura pós-moderna cita como grandes referências. E tem uma lista já pronta desses arquitetos. Vocês vão ter 3 opções de procurar por esses arquitetos. No próprio modelo que vocês vão baixar, já tem um site, os links aqui do site, para vocês clicarem, já bate lá. O massa é que quem escolher alguns desses aqui, já tem uma listinha lá com um link da Wikipédia, que está inclusive numa página desse arquiteto que tem fotos de trabalhos dados, que já pode fazer por lá, se for o caso. Então está muito mastigadinho e fácil de fazer. Se você não quiser ir por aqui, quiser buscar uma coisa mais aprimorada, fazer um trabalho mais consciente, aí você pode escolher, lista de arquitetos pós-modernos, ver no próximo slide. Aí vocês vão ver, que tem aqui o nome deles também já mastigado. Gente, o mais bobo do mundo é copiar o nome dele aqui, colar lá no Google Imagens e começar a ver as imagens que te agradou aí. O fato é que vocês vão ter que estar sensibilizados por um desses arquitetos. Por quê? Uma das obrigações dos arquitetos que vocês vão escolher é que vocês escolham 5 arquitetos do seu desejo, cujo trabalho inspire vocês. Porque vocês vão... essa cliente minha é uma cliente real. Ela, na real, ela existiu de verdade mesmo. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho esses caras aqui que eu gosto, então minha referência do que eu gosto como arquiteto é isto. Para vocês, eu estou tentando simular um paralelo, mas com mais liberdade. Vocês vão poder gostar desses arquitetos aí que vocês escolheram na lista e usar como referência. E no dia da sua apresentação, você vai ter que falar quais são as suas referências arquitetônicas, em quais arquitetos você se inspira quando apresenta aquele trabalho, ok? Então tem que ser 5. Poxa, quantas obras de cada arquiteto eu posso fazer? Quantas quiser. Tem que pegar pelo menos uma obra de um arquiteto, de cada um dos 5 que vocês pegaram. Se quiser fazer, vocês vão ter acho que uns 20 slides para fazer. Se quiser fazer 20 slides, não, você vai ter que fazer pelo menos 14 de um único arquiteto, mas depois você vai pegar os outros 5 e pegar dos outros arquitetos que faltaram. Deu para entender? Não é 14, vai ser 16. Porque são 5 arquitetos. Tem que usar pelo menos uma obra de cada um dos 5. Depois que usou uma obra, aí você pode repetir quantos arquitetos quiser. Pode pegar, sei lá, você gostou do Frank Lloyd. Aí, do Frank Lloyd, você quis botar 10 obras dele, como exemplo, tá? Você pode usar, mas você não pode deixar de colocar foto do trabalho do Tadao, que você também gostou, da Zaha Hadid, que você gostou também, porque era pelo menos um trabalho de cada um. Vocês vão perceber que durante o trabalho vai acontecer a seguinte questão. Você já preparou um princípio plástico que você escolheu, que na foto que você escolheu, gente, os bons arquitetos, eles têm tanta consciência desses princípios que a gente vai estudar, que eles fazem quase todos numa obra só. As obras que têm muitos recursos plásticos tendem a ser mais ricas e mais apreciadas como belas. Tendem, isso não é uma regra. Pode ser que ela tenha também tanto princípio que ela vira um carnaval e de repente nem fique tão agradável. Mas as boas obras costumam ter muito princípio.
Então você diz assim, poxa, mas eu peguei esta obra, ela já tem só que uns 5 desses que está exigindo na lista. Você pode, numa mesma obra, pegar 5 princípios. Você vai encher o saco, você vai ser muito chato e vai aprender pouco e vai ter pouca inspiração para a hora de você fazer o seu projeto daqui. Quanto mais vocês puderem mudar de obra de um para o outro, mais vocês vão ser estimulados pelas coisas que vocês vão ver. Um dos motivos dessa pesquisa, gente, é dar a vocês repertório. Não existe criação absoluta, certo? Tudo que a gente cria, gente, é uma transformação daquilo que a gente aprecia visualmente. Então a gente só consegue criar coisas novas quando a gente experimenta as outras que já existem. O que cego cria? Cego não cria nada, porque ele não viu nada, ele não sabe o que ele vai criar, certo? A gente não é cego, a gente tem que ver o máximo possível para guardar as informações que a gente pode julgar como úteis e como interessantes, que vão nos inspirar na hora de produzir. Então não tem problema nenhum. E não tem problema de você se apropriar de formas que foram utilizadas, porque é impossível copiar na íntegra. A gente já viu que o mundo inteiro é dotado de circunstâncias ambientais diferentes. Então o sol que bate de um lado e bate do outro não vai te permitir botar um anteparo exatamente como o Kenji botou lá na obra lá do Japão. Não tem como. Então você vai ter que fazer uma adaptação. Então não se sintam, como é que eu diria, culpados ao se apropriar de uma forma, de um arquiteto, de alguma coisa que você viu, porque criação absoluta só existiu em termos de arquitetura no período helênico. Todas as formas lá do período helênico para cá já tinham sido exploradas e experimentadas. A gente só está transformando elas e dando uma nova leitura com a nossa linguagem contemporânea, misturando mais e usando mais. Porque naquele período a construção e a tecnologia não era avançada o suficiente como hoje para fazer as variações que é possível para a gente hoje. Então o que eu estou sugerindo a vocês? Prestem atenção nas aulas que a gente vai ter teóricas daqui para frente, façam perguntas, não deixem a coisa ficar muito obscura. É óbvio que vai ter uns 2 ou 3 assuntos, como por exemplo, tensão é muito difícil, fechamento é muito difícil. Tem gente que demora também a entender o que é a unidade, que é o primeiro de todos. Então, esses demoram um pouco mais, eu vou te explicar mais alguma vez até a ficha cair. Espero os exemplos virem para a gente também consolidar. Mas não deixa passar a vez da compreensão, porque na hora que você for fazer o trabalho vai rolar muita dúvida e muita dificuldade. O trabalho é extenso, viu? É demorado. Então, se você já souber o que está fazendo, você já bate nas imagens, já bate o olho, já sabe o que é aquilo, já vai catalogando rapidamente. Então, vai ser bom para a gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o trabalho? Não, esse trabalho é para me entregar, meio magnético. O que vai acontecer? No seu trabalho, a principal coisa que eu vou observar é se você realmente colocou aqui os dados da obra e o que você botou aqui. Porque o mais comum é que neguinho chega aqui na sala e escreva qualquer porcaria aqui, achando que eu não vou ler, ou achando que é só para constar e não é. Quando você identifica um princípio plástico, você sabe se a pessoa usou correto ou não, e quando você identifica na sua obra, você tem consciência do que está fazendo. Quando você escreve qualquer coisa, eu fico sabendo que você não sabe o que é aquilo. E outra coisa, se você pegou aqui e falou que você identificou peso, sei lá, num platibanda que tinha na parte superior, mas vem cá, de que maneira? Porque existe a maneira correta e errada de distribuir os princípios. Você está identificando o ponto, e baseado em qual dos princípios acontece isso aí? Ele é bom ou é ruim? É no platibanda, ou é na parede, ou é na janela, ou é na forma? Mas tem gente que vai apresentar e fala assim, na forma geral da obra tem unidade. Putz, aí tá difícil, né? Na forma geral, se está na forma geral, então vai em cada um dos detalhes que tem na obra e me conte um por um onde é que está essa distribuição correta de peso. Porque existe uma maneira correta. E quando uma coisa está correta do ponto de vista de um princípio, é porque alguma coisa foi colocada de alguma maneira que concorda com alguma outra coisa e chegou no resultado. E tem que explicar essa historinha para mim. Porque eu vou explicar essa historinha para vocês de agora em diante. Vocês vão entender como é que um arquiteto faz para modelar a forma, produzir resultados, as pessoas olharem e se sensibilizarem. E o que costuma provocar sensações X ou Y nas pessoas. Tá legal? Tem mais dúvidas aí? Raul, vai ser como que eu estou fazendo isso? Vai ser um trabalho de adulto? Não, ele é individual, porque faz parte do compreensão individual de cada um. Normalmente, quando essa parte, se eu passo ela em dupla, você só entende os princípios que você estudou, o outro fica
Na apresentação você já vai poder escolher quem fala de um princípio e quem fala do outro. Aí, nesse caso aqui, todos vão ter a chance de estudar e aprender antes de apresentar. É justamente porque na apresentação vai ter mais liberdade que eu não estou deixando livre agora. Tá? É para evitar que você lá na frente, eu aprendi bem o primário, mas aí plástico, fiz um trabalho geral separado, só aprendi a minha parte. Tá? Então, não vai rolar. E aí, mais dúvidas? O prazo da entrega é no dia da prova, ok? Como sempre, vocês já estão acostumados até a meia-noite. Poderá trazer em pendrive. Gente, é só ir duplicando esse slide, duplicando, até dar o último princípio que está nessa listinha que está aqui, ó. Nessa listinha aí. Deu todos esses, acabou o seu trabalho, tá bom? Não mudem o padrão, não inventa muita moda, porque a intenção é não perder tempo com coisa que não tem utilidade, é aprender, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente começar o assunto propriamente, que eu esqueci de copiar o material para aqui, eu tenho que tirar ali do HD ainda. A gente não marcou ainda, tá? Porque a data da prova vai depender de como o andamento do conteúdo como ele se desenvolver. A gente teve umas faltinhas minhas, né, que a gente vai ter que repor. A gente tem visita que vai acontecer no meio dessa história toda, e a gente tem as atividades que elas podem render muito ou pouco. Vocês estão rendendo bem, então vai ser, eu acho, mais rápido do que foi com a outra turma, tá? Isso é bom porque vocês não ficam afogados. Eu acho que vai ser mais ou menos 1 mês e meio depois que começou as aulas, acho que vai dar o dia da nossa prova. Tá perto, né? Tá perto. É quando acabar os princípios. Ó, acabou os princípios plásticos, acabou os aspectos econômicos, acabou mais umas dinâmicas ainda do projeto, por exemplo, de subdivisão, eu já marco a prova. Tá? É praticamente 1 aula ou 2 depois que acabar todos os aspectos da arquitetura. Vou parar aqui.